A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós comentaremos a lição de número 4 das lições bíblicas adultos, que tem como título Resguardando-se de Sentimentos Ruins. Amém? Dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre, ao qual nós estamos estudando os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E na lição de hoje vamos comentar a lição 4, Resguardando-se de Sentimentos Ruins. O texto áureo encontra-se no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Verdade prática. A cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Mateus, capítulo 5, do versículo 21 ao versículo de número 26. Amém? Então vamos iniciar nosso comentário bíblico da lição de número 4, resguardando-se de sentimentos ruins. O autor, nesta lição, comentando, pastor Osiel Gomes, vai agora prosseguir, meu irmão, entrando em um dos 6 pontos tratados por Cristo ao longo deste sermão. Porque ele divide em 6 pontos? Porque se os irmãos perceber, o texto da leitura bíblica em classe, que é o Mateus capítulo 5, versículo 21, fala que ouviste que foi dito aos antigos, e toda vez que você vê essa frase iniciada no Sermão do Monte, ele está dando, meu irmão, como o autor da lição fala, uma temática, pontos importantes que serão tratados. E nesse lição de hoje, o autor da lição achou por bem comentar este primeiro ponto, porque tanto no versículo 22, que vai dar sequência, porque tem essa sequência lógica. Cristo primeiro fala, ouviste o que foi dito aos antigos, e depois ele vem, eu porém vos digo. Então toda vez que vier esse dupla frase de Cristo, normalmente em um versículo, depois em outro, às vezes pode acontecer no mesmo versículo, mas normalmente é em versículo diferente, de acordo com a separação em versículos, inicia-se uma nova sessão, ou seja, um outro assunto. Então, no capítulo 5, versículo 22, nós já podemos perceber que Cristo já está falando de algo que falou antes, porque foi dito aos antigos. Ele fala, eu porém vos digo. Cristo vai falar isso, meu irmão, 6 vezes. Então, essas 6 vezes que Cristo vai falar isso é porque ele está tratando de ponto importante. Porque ele falou, visto o que foi dito aos antigos, e depois ele fala, eu porém vos digo, e certamente nós vamos comentar isso ao longo deste trimestre, mas de antemão nós vamos ver isso no versículo do capítulo 5, versículo 22, versículo 28, versículo 32, versículo 34, versículo 39 e versículo 49. E isto vai aparecer 6 vezes, dando a ênfase, mostrando que o assunto que Cristo está tratando é importante, assim como ele fala aqui no capítulo 5, versículo 22. Eu, porém, vos digo, e começa o ensinamento, a interpretação correta da lei, que deveria ser ensinada e pregoada por todos aqueles que tinham a incumbência de ensinar ao povo. E Cristo, quando fala isso, é porque ele está falando de um assunto importante, porque ele fala, eu, porém, vos digo. Cristo não está indo contra o que fala as Escrituras, mas ele está dizendo a interpretação que vocês tiveram dos antigos, porque eles falaram assim, assim e assim. Mas eu, porém, vos digo, ou seja, Cristo estava dizendo, o ensinamento correto é este. Vocês aprenderam assim dos antigos, mas o correto é assim, porque eu vos digo, e Cristo começava a ensinar. E dentre esses 6 temas, estas 6 passagens importantes, nós vamos tratar de uma hoje, que é o esboço da lição, que é resguardando-se de sentimentos
ruins. Então, a forma como Cristo introduz o seu ensino, ele vai deixar bem claro o que quis dizer a seus discípulos sobre a justiça dele, ultrapassar a dos escribas e fariseus, como estudamos na aula passada, que Cristo estava falando, que a vossa justiça tem que exceder a dos fariseus e a dos escribas. Por quê? Porque essa justiça agora, meu irmão, está gravada no coração, é no interior do ser humano. Enquanto os escribas e fariseus se preocupavam com o exterior, é o que nós vamos ver em alguns pontos dessa lição, os discípulos de Cristo estavam instruídos, meu irmão, a internalizar, a ser algo interior, não exterior, de aparência, de superficial, mas que seja algo profundo, que vá no âmago da alma. Então Jesus, meu irmão, vai fazer essa distinção clara entre a forma como ele e os seus opositores, que eram os fariseus e escribas, interpretavam a lei. Então Cristo agora, meu irmão, vai começar a desembanhar o que? A lâmina afiada, porque Cristo vai agora, meu irmão, fazer o corte profundo, porque ele vai atingir o âmago da essência humana, ou seja, o coração, que conforme Mateus também escreve, é de onde procede o pecado. É ali que Cristo vai, no interior, no que está escondido, onde só a palavra de Deus pode ir, porque ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E nessa lição é o que nós vamos estudar, porém vamos seguir o esboço da lição, fornecendo subsídio extra e explicando os pontos que o autor da lição colocou na revista da escola dominical. O primeiro ponto ele vai falar sobre o evangelho não é antinomista. Então ele vai explicar o que é antinomismo. E ele vai explicar que este termo, meu irmão, para os irmãos terem conhecimento, ele foi criado. Esse termo foi criado por Martinho Lutero, ou seja, a palavra, o termo, para explicar esses tipos de pessoas que seguem essa visão antinomista. E o que é ser antinomista? O que é antinomismo? É definido como uma declaração que, sob a dispensação do Evangelho da Graça, que é a dispensação que nós estamos, a lei moral é de nenhum uso ou obrigação, porque somente a fé é necessária para a salvação. Então essa é a definição que ele vai falar. Na lição, o autor vai falar a origem da palavra etimologicamente, que anti quer dizer contra e nomos lei. Então diz respeito que é tudo contrário à lei, que é tudo contrário a normas, que é tudo contrário a regras. E a definição que o autor traz no livro de apoio é esta. É uma declaração que, sob a dispensação do Evangelho da Graça, a lei moral é de nenhum uso ou obrigação, porque somente a fé é necessária para a salvação. Ou seja, eles desprezam a lei de Deus. Por que eu falo a lei de Deus? Porque a lei, meu irmão, foi dada por Deus. Então, se a lei foi dada por Deus, e Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, então a lei de Deus é boa, é perfeita e agradável, meu irmão. Isso é o que ensina as Escrituras, porque a lei é santa e de maneira nenhuma a lei foi revogada, porque isso nós comentamos na aula passada, que Cristo veio para cumprir a lei, até porque ele nasceu sobre a lei, conforme fala lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Bem como Lucas, no capítulo 2, vai mostrar que Cristo, em toda a sua vida, ele cumpriu a lei. Desde a sua infância, seus pais eram cumpridores da lei, e assim, quando Cristo teve consciência de si, ou seja, tornou-se adolescente, jovem, adulto e começou seu ministério, ele tinha consciência de que tinha que cumprir a lei. E isso ele cumpriu da forma cabal, como deveria ser cumprido e com a interpretação correta, que uma dessas interpretações é o que nós vamos estudar na lição de hoje. Então, antinomismo é isso, meu irmão. É os que dizem que aquele que nasce de novo, que nasce em Cristo, que nasceu em Cristo, esses que nasceram em Cristo não precisam mais da lei moral como padrão ou regra de vida. Mas não somente isso, eles passam a negar outras leis e são dominados por suas concepções
E essas concepções são subjetivas. Porque se não tem lei para que eu devo seguir, não tem normas, não existem regulamentos que eu deva seguir obrigatoriamente, então eu estou sendo levado pelas minhas concepções, e as nossas concepções, meu irmão, são subjetivas. A palavra de Deus fala que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Então, meus irmãos, a gente tem que ter cuidado com essa visão. E ela é perigosa, porque ela leva dois motivos porque ela se torna perigosa. O primeiro motivo é que a pessoa com tal atitude pode pensar que suas noções interiores são mais corretas. Ou seja, ele começa a negar outras verdades, mas ele tem as suas como se realmente fosse inspirada. E em segundo lugar, essas pessoas cria-se a ideia de que não existem leis que possam ser observadas como obrigatórias. Então, dessa forma, cada pessoa vai acabar padronizando por si um estilo de vida, conforme seus desejos e interesses, porque ele não segue lei nenhuma. Então, antinomismo é isso, é aqueles que é averso à lei. No nosso caso bíblico e teológico, está falando da averso à lei moral de Deus, porque nós a estudamos na aula passada e entendemos bem claro que a lei cerimonial e a lei judicial, nós falamos que a lei cerimonial estava a respeito, era com respeito aos sacrifícios, às coisas que eram feitas ali dentro do tabernáculo e do templo, que tudo isso se culminou em Cristo. Cristo é o cumpridor total da lei cerimonial. E quanto à lei civil ou à lei jurídica, está relacionada a Israel como nação, ou seja, cabe ao Israel, à nação de Israel, porque são leis cíveis, mas também tem a lei moral. E muitas coisas que estão na lei moral, meu irmão, já antes de Deus entregar a lei, Deus já tinha falado que muitas coisas não deveriam ser feitas antes mesmo da lei, porque isso já estava incrustado, já estava dentro do ser humano, porque nós somos, meu irmão, criados à semelhança de Deus, a sua imagem e semelhança. Então nós temos sim impressões digitais do Criador em nosso ser, na nossa alma, na nossa vida, que nos apontam para mostrar o que é certo e o que é errado. Então existem coisas morais em nossa vida que já sabemos o que seguir, o que fazer, o que não fazer. A lei foi dada sim para Israel como nação, mas foi dada nesta três divisão que foi feita a partir ali de Tomás de Aquino, que ele divide essa lei em lei cerimonial, em lei civil ou jurídica e a lei moral. Então a lei moral de Deus, daqueles 10 mandamentos que Deus dá ao povo ali no Monte Horebe para que sigam, desses 10, 9 são ainda citados como deve-se seguir esses mandamentos na nova aliança, porque nós passamos sim para uma nova aliança. Estamos em um novo pacto, em um novo conceito, em um novo contrato, porém teve desses 10 mandamentos, 9 foram referendados ainda, foram confirmados como mandamentos que as pessoas devem seguir moralmente na nova aliança. Dentre esses 10 mandamentos, apenas o de guardar o sábado. Em lugar nenhum você vai encontrar na Escritura nenhum mandamento de guardar o sábado, porque o sábado é uma representação de descanso e o nosso descanso está em Cristo, ou seja, o nosso sábado é Cristo, ou seja, nós não guardamos nem sábado, nem domingo, nem segunda, nem terça, nem quarta, porque o mandamento que está dando ali era que um dia da semana você deveria pegar para descansar. Levando para o lado espiritual, nós agora temos Cristo, que é o nosso descanso, a nossa paz, o nosso refrigério. Então, passando este ponto, meu irmão, e seguindo para o próximo ponto, nós já explicamos o que é antinomismo, e o autor vai falar sobre a lei e o evangelho. Então, pela estrutura teológica do antinomismo, evangelho e lei não se combinam. Porque visto que o evangelho vai se firmar na graça, isso é argumento do antinomismo ainda. Nessa parte aqui que está falando sobre a lei e o evangelho. Ele fala que o evangelho se firma na graça, ao passo que a lei se firma tem a base na lei mosaica. Aí o que é que eles dizem? Assim como o cristão já foi justificado por Cristo e agora ele vive sobre a lei do Espírito, é desnecessário o cumprimento da lei de Moisés. Isso é o que eles
afirmam. Mas Cristo, meu irmão, ele está dando uma nova interpretação. Por que eu falo uma nova interpretação? Porque Cristo está dando uma interpretação que até agora ninguém tinha dado. Por isso ele fala: ouviste o que foi falado aos antigos. Isso está apontando para uma retrospectiva de um ponto da lei de Moisés. Aí Cristo fala o que eles ensinavam. Falavam como? Falavam assim, como ele fala no versículo 21 da nossa leitura bíblica em casa: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Aí Cristo prossegue: mas eu, porém, vos digo que qualquer um, sem motivo, sem encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Então, o que Cristo está fazendo aqui, meu irmão? Ele está mostrando que a lei e o evangelho, meu irmão, nenhum anula o outro. Mas Cristo está mostrando que o evangelho, meu irmão, é o cumprimento da lei. Por que é um cumprimento da lei? Porque Cristo agora está mostrando como se deve interpretar o que foi dito aos antigos. Cristo está dizendo: não matarás, mas é mais que isso. Vocês estão se preocupando com o exterior, com o fato literal em si. Cristo vai além. Ele atinge, meu irmão, o âmago, ou seja, o âmago, que é a essência da alma. Ele vai no profundo. Por que ele vai no profundo? Porque ele está mostrando que aquele que mata, sim, está cometendo o pecado de homicídio, mas aquele que em seu coração já se encoleriza, como o versículo 22 da lição do texto bíblico nos fala, Mateus 5, 22. Porque sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Cristo está dizendo: não somente aquele que matar. Está errado, está. Mas antes dele fazer isso, ele já é um homicida dentro do seu coração, porque ele sem motivo se encolerizou contra o seu irmão. E Cristo vai além do que era ensinado pelos escribas e fariseus, porque Cristo está indo além, está um passo à frente deles. Vocês estão preocupados com a aparência, com aquilo que os homens vê ao seu redor, com aquilo que os homens veem que vocês fazem. Mas Deus, que vê o coração, ele, meu irmão, ele sonda, ele vê as coisas que estão escondidas no interior do ser humano, porque ele conhece as intenções, ele conhece, meu irmão, e perscruta o nosso coração e sabe quais as motivações, quais os anseios, e ele conhece. Por isso a interpretação da lei que Cristo dá, ela vai, meu irmão, naquilo que toca o homem, que toca o coração, que toca o ser humano. Não é mecanicamente se mostrar justo diante dos outros, perfeito diante dos outros, mas agora ele está mostrando um relacionamento que é diretamente com o trono da graça. Então, o que nós compreendemos agora é que houve um entrosamento claro da lei de Moisés na lei do Espírito Santo. Ou seja, meu irmão, a lei de Moisés foi incorporada à lei do Espírito Santo. E isso se deu de dois modos. Primeiro, por meio da lei do amor, em que o cristão manifesta obediência aos preceitos morais. Romanos 13, 9. E em segundo lugar, diante de muitas passagens do apóstolo Paulo, em que seus diversos ensinamentos incluem mandamentos morais, os quais têm ligação com a lei moral, de modo que não se nota qualquer desavença ou negatividade a isso, mas sim positividade, ou seja, as escrituras elas não se anulam nem se contradizem, ou seja, o que está escrito na lei é para ser cumprido como Cristo cumpriu o que lhe cabia, e hoje nós temos uma lei moral que agora está escrita em nossos corações e devemos seguir. Então, meu irmão, como tudo que a lei e os profetas falaram era a palavra de Deus, como nós já falamos nessa lição de hoje, e que por isso não passam na nova dispensação, o Espírito Santo nos leva ao cumprimento do que o Antigo Testamento falava. Isto que nós temos que entender. F.F. Bruce falava que a lei exigia obediência,
mas a graça, ela dá o poder para obedecer. Portanto, o cristão procura fazer o bem pela força do Espírito de Deus e da comunhão com Ele, que agora, meus amados irmãos, passa a ser fonte de inspiração e capacitação para fazer o bem. Mas tudo isso é feito sem qualquer tipo de legalismo, que é o terceiro subtópico do primeiro tópico, é falar deste combate que existe entre o legalismo e o antinomismo, que são coisas que estão nos extremos. Enquanto o antinomismo, que nós falamos na lição anterior, nega a lei, o que faz com que a pessoa viva totalmente descompromissada, o legalismo é o contrário. Teologicamente, o legalismo refere-se à obediência à lei de modo egoísta. Por que de modo egoísta que nós falamos? Pois sua prática estava firmada no propósito de alcançar salvação, de conseguir a redenção por meio da conduta do ser humano, ou seja, ele pratica, ele segue a lei, não porque a Bíblia diz que deve seguir, mas sim porque ele tem que fazer isso para ser salvo. E o perigo está nisto. Isto é o que nós chamamos de legalismo. É nos prendermos de tal forma a conduta, a leis, as normas, que esquecemos do essencial, como Cristo falou no Sermão do Monte. E ele, quando está ensinando no capítulo 23 de Mateus, ele fala também sobre isso, que os fariseus e escribas esqueciam do mais importante, que era a justiça, a misericórdia de Deus, meu irmão. Eles esqueciam do que era mais importante, se apegavam à lei de tal forma que se tornaram legalistas, e com isso levava muitos ao caminho errado. Como Cristo fala, é um cego guiando outro para o precipício. Então, meu irmão, quando procuramos servir a Deus por nosso próprio esforço, confiando que por meio de nossas obras e justiça pessoal seremos aceitos por Ele, nós estamos trocando a alegria da salvação pelo medo. E é isso que legalismo faz dentro do conceito bíblico de legalismo. Por quê? Porque leva as pessoas a seguirem mecanicamente algumas normas, algumas leis, alguns preceitos, algumas tradições, porque se a pessoa não fazer isso, certamente ele vai perder a sua salvação, ele vai caminhar contrário à sua salvação. O extremo que chega a isso é que a salvação é alcançada por um esforço humano, quando na verdade não é. E Cristo veio para mostrar isso. E foi ensinado que a salvação é unicamente pela fé. A salvação é mediante a fé, meu irmão. A salvação mediante a fé, é tudo de graça, ou seja, pela fé que nós temos em Cristo. Nós não merecíamos, mas a graça de Deus nos alcançou. E é isso que o autor da lição quer nos trazer, quer nos mostrar. Então essa briga, vamos falar, essa rincha, não é nem rincha, mas esse embate que existe desses dois extremos, embate que nós falamos é que tenta nos alcançar, tenta mostrar para nós que uns sugere sermos legalistas, seguir a risca o que fala a lei de tal ponto de chegarmos a acreditar que isso que nos dará salvação, quando na verdade não é, mas com isso nós não estamos dizendo que não é para viver de um jeito, do jeito que a lei quer. Não é para descumprir lei, não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando do extremo legalista. O que é que o seu extremo legalista? É ver a lei, seguir os preceitos, as normas como um esforço próprio para se obter a salvação, onde na verdade não é. Nós fazemos boas obras porque somos salvos, porque Ele nos resgatou. Foi isso que nós estudamos na lição de número 2. O que é que Cristo falou? Que a vossa luz resplandeça diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. A Deus, as boas obras, meu irmão, é para a glória de Deus, porque você fazendo boas obras, eu fazendo boas obras, vamos estar testemunhando de Cristo, vamos estar sendo luz. Então, um cristão não pode ser legalista,
para não desprezar a graça de Deus, nem pode ser antinomista para viver a vida de qualquer jeito. Então, com isso, nós chegamos à conclusão que deve haver um equilíbrio, e a vida cristã é equilíbrio. É seguir os preceitos ensinados por Cristo, ou seja, o que as Escrituras nos diz, que sois salvo pela graça mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom gratuito de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Então, já com isso, o legalismo já é refutado. Então, eu sigo a lei de Deus, a lei moral deixada por Deus, a lei do Espírito, porque eu sou salvo, porque eu sou crente. Não é porque eu vou obter salvação pelo esse esforço. E nem eu vou cumprir com esse pensamento, porque quando eu faço isso, eu estou sendo legalista. Eu estou seguindo tradições, meu irmão. Mas também eu não devo ser antinomista. O que é antinomista é desprezar a lei. Totalmente como se não servisse para nada. E esse ensinamento é bem claro nas Escrituras, que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, refuta muito bem, principalmente na carta que escreve aos Romanos e aos Gálatas. O segundo tópico da lição é falar sobre a cólera. É o primeiro ato para o homicídio. Neste ponto aqui, Cristo vai falar agora aqui, é Jesus e o sexto mandamento, esse relacionamento que vai ter. Quando Cristo vai começar esses 6 pontos que ele fala, que eu, porém, vos digo, não é isso que fala? Ouviste o que foi dito aos antigos, mas eu, porém, vos digo, mostrando a superioridade de sua justiça, mostrando o quanto é mais elevada aquilo que Cristo estava ensinando do que aquilo que ele aprenderam dos antigos. E quem eram os antigos? Eram os que ensinaram a ele. Os escribas, os fariseus, os intérpretes da lei. E Cristo diz, ouviste o que foi dito aos antigos? Eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo. E o que se pode entender, meu irmão, é que pela forma como Jesus fala dos antigos, é bem possível que ele esteja tanto com o passado marcado por intérpretes falsos, que estiveram presentes como mestre no meio do povo judeu, como também com os que viviam durante o ministério de Cristo. Então, Cristo está falando dos dois, tanto dos antigos que interpretaram a lei, que eram intérpretes falsos, tanto quanto aqueles que estavam habitando naquele momento em que Cristo estava exercendo seu ministério nesta terra. Então, o sexto mandamento fala o quê? Não matarás. Não matarás. Mas como eu falei anteriormente, Cristo já tinha falado isso lá em Gênesis, capítulo 9, versículos 5 e 6, ou seja, antes mesmo da lei. Da forma que Jesus irá introduzir esses seus 6 exemplos de justiça, que como nós estamos falando, toda vez que Cristo vier a falar, eu porém vos digo, está iniciando uma sessão, um exemplo da mais elevada, um ensinamento importante, um tema importante. E ele agora vai contrastar o Antigo Testamento com o Novo. E o destaque que nós vamos ver é a superioridade que nós vamos ver na expressão que Cristo sempre vem afirmar. Ouviste o que foi falado aos antigos, ouviste o que foi dito aos antigos, ou seja, Cristo está falando como era que foi ensinado. Porém, eu vos digo, e Cristo começa ao seu ensinamento, a sua interpretação. Porque o que se compreende é que Jesus, meu irmão, não quer demonstrar ser alguém prepotente, egoísta, superior, mas aquele que pode se entender é que está em voga a sua autoridade divina como Filho de Deus. Por isso desafia. Ele ensina a questão importante da citação de Jesus quanto ao sexto mandamento, meu irmão, é glorioso, porque a forma como interpretar tal assunto é totalmente diferente de que faziam os escribas e fariseus. Cristo dá uma nova interpretação que vai contra aquilo que ele ensinava, e nós falamos disso na aula passada, que ele se sentiu horrorizado, porque quem era Jesus? Jesus não passou por uma escola teológica, por uma faculdade teológica, não aprendeu aos pés de grande mestre, mas mesmo assim multidões o seguiam e percebiam que ele tinha um conhecimento acima do normal.
Por quê? Porque ele aprendeu. Ele meditou nas escrituras, na lei, e sabia do que estava falando. E era isso que ele estava ensinando. E esse Jesus, com esse ponto que fala de Jesus e o sexto mandamento, é sobre isso, essa nova interpretação que Cristo dá. Então, nas palavras de Cristo, meu irmão, tudo não se resumia apenas ao ato de matar. Não só era só isso. Na lei de Deus era mais do que isso. Ela apontava para a causa interna que levava alguém a praticar tal crime. Nesse sentido, meu irmão, podemos entender que Jesus não via o sexto mandamento apenas como um elemento presente em um código penal, ou seja, apenas uma lei, mas a questão era muito mais profunda, pois estava no interior do coração perverso do ser humano. Para Jesus, o cumprimento da lei vai muito além, não se conforma apenas com o exterior. É o que Cristo estava falando, por isso ele fala a cólera no contexto bíblico, está falando disso, porque no versículo 21, Jesus começa fazendo um destaque em relação à ira. O verbo grego usado aqui para ira é ogizomenos, e significa provocar, incitar a ira, ser provocado a ira, estar zangado, estar enfurecido. Na interpretação de Cristo, meu irmão, em relação ao sexto mandamento, que é não matarás, percebe-se que é um destaque mais elevado, acima daquele exposto pelos escribas e fariseus, porque o dos escribas e fariseus a interpretação era superficial e legalista. Mas Jesus vem falar de algo espiritual, não apenas a prática do ato em si, mas sua causa, no caso a ira, posto que a sua manifestação contra alguém já é o começo para a prática do homicídio contra o irmão. Então nós observamos, meu irmão, biblicamente, que o primeiro homicídio praticado por Caim começou aonde? Começou no seu coração, o qual foi dominado, impulsionado por uma cólera ou ira violenta a ponto de cometer o assassinato. E foi isso que ele cometeu. E foi isso que ele cometeu, meu irmão. Porque o assassinato, por isso a Bíblia fala, do coração do homem que procede os maus pensamentos, adultérios, homicídios, tudo é do coração, então já nasce no coração do homem. E é um ensinamento elevado que Cristo está dando, porque está indo além do que era ensinado pelos fariseus e escribas. Enquanto eles estavam ligados mais à ação penal, à consequência penal, a lei em si, puramente literal, Cristo vai mais profundo, vai no coração, na parte subjetiva do ser humano, que é a parte que só Deus conhece, e Ele. Então Cristo vem, meu irmão, e quebra estes paradigmas diante dos fariseus e dos escribas. Jesus nos ensina, meu irmão, que jamais devemos nutrir em nossos corações qualquer sentimento de cólera, ira, sem qualquer causa justa. No demais, é impossível. É impossível, meu irmão, um cristão verdadeiramente transformado alojar em seu coração uma ira odiosa contra o seu irmão. Pois tem consciência de que, caso proceda dessa maneira, será passível de julgamento, pois aos olhos de Deus tal sentimento corresponde ao homicídio. E Cristo valoriza a pessoa humana. Por que ele valoriza a pessoa humana? Porque a valorização pelo sexto mandamento é muito importante, pois com ela Cristo está destacando o apreço que ele tem pela vida. Nesse mandamento está inserida a ideia, meu irmão, de que também são dignos de morte. Observe só como Cristo vai prosseguindo no texto da leitura bíblica em classe, mostrando que aqueles que fizerem pronunciamentos desdenhosos contra o próximo, tal pessoa deveria ser condenada pelo sinédrio judaico. Então, duas palavras precisam analisar daqui, que é o que Cristo fala nessa parte que nós estamos estudando, que está no terceiro subtópico da lição. E quais são essas duas palavras? A primeira é a palavra raca, que é um substantivo de origem aramaica com o sentido de vazio, sem sentido. Pessoa que tem cabeça vazia, cabeça oca.
também se tratava de um termo de repreensão usado entre os judeus no tempo de Cristo. Em um sentido bem claro, meu irmão, pode ser traduzido por estúpido. Então essa é a primeira palavra, é raca. E a outra é moros, cujo significado é tolo, ímpio, incrédulo, idiota, retardado mental. Quem usasse esse termo também deveria ser lançado no fogo do inferno. Que no caso aqui está envolvendo a morte eterna, porque a palavra inferno usada por Cristo aqui é do grego geena. Então, meus irmãos, precisamos inferir o seguinte: quem nutre ódio pecaminoso, uma ira contra seu irmão, essas pessoas que têm ódio no seu coração pecaminoso, que têm ira pelo seu irmão, ele certamente vai dizer palavras injuriosas contra ele. De modo que quem as pratica estará cometendo homicídio dentro de seu coração. Aos olhos de Deus, meu irmão, esse procedimento é responsável, é reprovável. E essa pessoa se torna responsável pelo que ela fala, porque está caminhando a passos largos para a morte eterna. Por isso Cristo fala que esse inferno aqui, no original, é Geena, que está referindo à morte eterna. Meu irmão, é preciso muito cuidado quanto ao desprezo ou palavra de zombarias que se faz para com alguém. Precisamos ter muito cuidado com as palavras que pronunciamos contra algum irmão, pois elas podem impulsionar pessoas a cometerem literalmente homicídio. Pode sim, você pode fazer a pessoa irar-se, encolerizar-se contra você. E tanto você vai estar pecando porque está incitando a ira do seu irmão, quanto vai fazer com que aquela pessoa também cometa o pecado de homicídio, porque já em seu coração já cometeu, porque o mandamento é isto que ele está falando. Por isso Cristo explica de maneira clara, concisa e sem erro. Meu irmão, quantas pessoas nós já não conhecemos que foram assassinadas com palavras, por causa de zombarias, por causa de mentiras, por causa de fofocas? Quantas pessoas não perderam a sua boa reputação por histórias inventadas, por histórias falsas? Meu irmão, crente que tem alicerce na palavra de Deus, que anda junto com Deus, que sabe o Deus a que serve, não anda assassinando reputações, criando mentiras, inventando mentiras, zombando do outro crente, fazendo fofoca. Parece que eu estou falando da igreja, né, irmão? Porque tem na igreja isso. E o que nós estamos falando aqui é coisas que acontecem na igreja. Porque uma pessoa que foi assassinada com palavras, meu irmão, uma pessoa se desvia e você matou aquela pessoa, não o seu corpo, mas você matou a sua alma, porque aquela alma agora está caminhando para o inferno. Por isso Cristo vem e prossegue o seu ensino, meu irmão. Como a palavra de Deus é maravilhosa. E o próximo versículo Cristo vai mostrar sobre a oferta. Que o judeu tinha essa prática, esse costume de pelo menos e uma vez ao templo oferecer ofertas, seja de agradecimento, de louvor, de sacrifício a Deus. E Cristo diz: é para deixar de fazer isso? Não. Vocês devem fazer isso. Porém, qual a intenção do coração? Por isso Cristo vem e vai mais além, meu irmão, do que eles praticavam. Ele vem e fala, porque quando você trouxer a sua oferta ao altar, e aí te lembrares, você vai se lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Eu não sei se fez alguma coisa mal contra o seu irmão. Eu não sei se você mentiu, se levantou uma fofoca, alguma mentira. Mas a palavra de Deus diz que você deve deixar a oferta no altar. Ou seja, não adianta ir para o culto, orar, jejuar, pregar, cantar. Mas seu vizinho, seu parente, seu colega tem alguma coisa contra você. E você ainda não resolveu. E Cristo, meu irmão, está falando é isto para nós. Deixa no altar e vai reconciliar
com teu irmão. Deixa a tua oferta lá e vai reconciliar com teu irmão. Mas Deus, eu não tenho. Ele que me fez mal, ele que tem algo contra mim. É ele, Senhor, que tem algo contra mim, Cristo fala. Vai lá e reconcilia-te com o teu irmão, porque só assim a tua oferta vai ser aceita. E Cristo estava ensinando isso para ver, meu irmão, como o ensinamento de Cristo vai mais além. Porque Cristo, ele evita essas coisas de desavença. Nosso mestre divino, ele deixa óbvio que Deus não se interessa, meu irmão, por um culto de nossa parte, quando as atitudes do coração não são puras para com o nosso semelhante. Porque a palavra de Deus fala que quem odeia seu irmão é assassino. É assassino e mentiroso, porque aquele diz que ama a Deus e não ama seu irmão a quem vê é mentiroso. Porque se ele não ama seu irmão a quem vê, como diz que ama a Deus a quem não vê? Mentiroso. Essas referências estão na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 15. E 1 João, capítulo 4, versículo 20. Meu irmão, então nós devemos ter cuidado, porque Cristo nos ensinou falando que Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Ou seja, é proporcional. Eu perdoo quem tem ofensa contra mim. Observe que eu que devo perdoar. Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Eu que fui ofendido, eu que fui atacado. No conceito humano, no conceito natural, no conceito carnal. Aquele que ofendeu é que deve pedir o perdão. Mas no reino de Cristo, não. Para adentrar no reino dos céus, ele diz que eu devo perdoar aquele que me tem ofendido. Por isso, Cristo fala, vocês ouviram o que foi falado aos antigos, mas eu, porém, vos falo assim. E Cristo começa seu ensinamento. E hoje nós estudamos um desses ensinamentos, que foi a lição de número 4, resguardando-se de sentimentos ruins. Então, meu irmão, vamos abraçar, vamos perdoar, vamos andar conforme Cristo tem nos instruído, em amor e santidade, e amando. Porque o livro de João, como foi os versículos citados, deixa-nos bem claro que você tem alguma coisa contra o seu irmão, você não deveria nem ter. Que a palavra de Deus fala que se seu irmão tiver alguma coisa contra ti, porque crente não tem coisa contra ninguém, meu irmão. Ele não tem desavença em seu coração, intrigas, fofoca. Observe que Cristo está falando, se alguém, o seu irmão, tiver contra você. Isso sugere que o crente não é para ter nada contra ninguém. E esse é o ensinamento que é deixado na Bíblia Sagrada. Ah, mas ele me prejudicou, eu vou colocar na justiça. E Paulo vai lá e fala aos Coríntios, meu irmão, sofre o dano. Sofre o dano, é melhor sofrer o dano do que causar escândalo, causar desavença, causar intriga, causar coisas que desonrem o reino de Deus. Então, meus amados irmãos, assim nós estamos encerrando mais um comentário bíblico da sua lição da Escola Bíblica Dominical e hoje estamos falando, encerrando o comentário da lição de número 4, resguardando-se de sentimentos ruins. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.